Olá, hoje nós vamos ver como funciona a migração do seu e-mail para uma conta Zorro Mail. Primeiro, algumas considerações antes de você iniciar a sua migração. Primeiro, adicione os seus domínios de e-mail ao Zorro Mail e verifique se seus domínios foram adicionados corretamente. Crie os usuários e grupos no Zorro Mail aos quais você irá realizar a migração. Você também deve executar uma migração de amostra de 3 ou 4 usuários para testar se a migração está funcionando corretamente. Nós recomendamos que a migração seja feita aos finais de semana para que não impacte os usuários. Também é importante que você informe os usuários sobre essa troca de e-mail e também forneça detalhes de como ele deve iniciar a sua sessão no Zorro Mail antes dessa migração. É importante que você faça as trocas dos seus registros MX no Zorro Mail. A gente tem um vídeo aqui no canal já explicando como realizar esse procedimento. Você também pode criar uma conta global para poder supervisionar e verificar em caso de algum e-mail apresente falha durante a criação dos usuários. Então, como iniciar a sua migração? É bem simples. Aqui na minha página do Zorro Mail, clicando aqui no meu perfil e clicando em console do administrador, eu vou ser direcionado para o painel de administração. Eu posso selecionar aqui migração de dados, já clico aqui em iniciar migração de dados. Em selecionar detalhes do servidor, eu adiciono um novo servidor. E aí eu posso selecionar entre os tipos de migração. Nós temos o assistente de migração para os principais serviços, né? São eles o Google Workplace, o Office 365 e o Microsoft Exchange, e também a migração para outros serviços de e-mail através do IMAP e do POP. Vamos ver um pouquinho sobre eles. Então, na migração do Google Workplace, primeiro é importante a gente entender como é o comportamento. O Gmail ele organiza os seus e-mails através de labels, etiquetas, que durante a migração serão entendidos como pastas. Então você pode definir ali quais labels, né, devem ser importados ou não para dentro de quais pastas. Primeiro você deve adicionar, durante o processo de migração, um nome para essa migração, adicionar as informações da sua conta administradora e fazer o upload da chave secreta que é fornecida pela Google. No nosso site a gente tem também como você gera essa chave através do console do Google. Depois disso você vai configurar a sua migração, então você vai selecionar os dados que você deseja migrar, né? Você pode selecionar entre e-mails, contatos e informações de calendário. Você vai selecionar as quais pastas devem ser consideradas durante a migração, devem ser migradas, e escolha se deseja migrar todos os e-mails ou você pode migrar e-mails somente a partir de uma data específica, né? E-mails que foram recebidos a partir de uma data específica. Depois disso você vai adicionar os usuários. O Zorro Mail permite que você adicione esses usuários de 3 formas. Então a primeira dela é adicionar manualmente cada usuário. Essa opção ela é indicada se caso você não tenha muitos usuários para fazer essa migração. Caso você tenha muitos usuários, você tem a opção de fazer o upload de um arquivo em formato CSV com as informações desses usuários. No próprio assistente de migração você consegue baixar o template para fazer esse upload ou buscar diretamente no servidor de origem essas informações. Depois disso você vai iniciar o processo de migração e acompanhar a sua migração. Vamos lá para a migração no Office 365. Então o primeiro passo é adicionar os dados do servidor para a migração, né? Selecionar os dados que você deseja migrar. Então eles, né, sendo eles aí e-mail, dados de contatos e informações do calendário. Você vai informar aí o endereço de e-mail e a senha do administrador da conta. E caso você deseje, você pode selecionar pastas que devem ser ignoradas no processo de migração. Ou seja, antes do processo de migração, você pode identificar pastas no seu Office 365 que não fazem sentido ser migradas e ignorá-las durante o processo de migração. Depois disso você vai adicionar os dados dos usuários. Então, como informado anteriormente, você tem 3 opções, né? Adicionar manualmente, realizar o upload de um arquivo em formato CSV ou migrar diretamente do servidor de origem. E depois disso é só iniciar o processo de migração e fazer o acompanhamento.
A migração do Exchange Server, então antes da migração você tem alguns preparos, né, alguns cuidados aí que você deve ter. O primeiro dele aí é ter, né, uma conta administradora com a função Application Impersonation habilitada. No nosso site também a gente tem esse guia de como você gera uma conta com esse tipo de função dentro do Exchange, e também tem em mãos, né, a URL, o endereço do seu Exchange Web Service. Então, o primeiro passo vai ser adicionar detalhes do servidor da migração. Então, você vai selecionar ali os dados que desejam ser migrados, mesma coisa, e-mails, contatos e informações dos calendários. Você vai digitar o endereço de e-mail e a senha do administrador e selecionar as pastas que devem ser ignoradas, caso assim você deseje. Para adicionar os usuários, também as 3 opções aí, manualmente, formato CSV ou uma busca a partir do próprio servidor de origem, e iniciar o processo e acompanhar. Legal, além dessas opções, você também tem a opção de realizar uma migração em protocolos IMAP e POP. Primeiro vamos ver um pouco da diferença entre esses protocolos, tá? Apesar da Zorro possuir essas 2 opções, a gente entende aí a migração IMAP como mais vantajosa, e a gente vai ver aqui por quê. Primeiro, na migração IMAP, você migra com todos os detalhes de pastas, então as pastas que os usuários criaram, que o administrador criou para organizar os e-mails são também migradas, enquanto no POP ela traz todos os e-mails direto para a caixa de entrada, ou seja, ela não traz as informações ali de segmentação por pastas. É a mesma coisa para os status de e-mail, então enquanto a migração IMAP mantém as informações dos e-mails que foram lidos ou não lidos, na migração POP todos os e-mails migrados ficarão como status de não lido. Além disso, você tem o suporte a clientes, então na migração IMAP você tem suporte a vários clientes, além de você poder fazer a sincronização desses e-mails. Os e-mails, né, ficam disponíveis também ali na caixa com informações de pasta e estados, né, isso e-mails recebidos aí de diferentes clientes, enquanto na migração POP, ela, né, por uma questão do próprio protocolo, ela só vai entender, ela só vai reconhecer os e-mails enviados de um único cliente, né, de um único serviço de e-mail. Em questão de velocidade, em geral, a migração IMAP ela é mais rápida, lógico que isso vai depender da quantidade de informação, né, de e-mails e usuários que você está migrando, enquanto a POP ela é mais lenta em relação à IMAP. Outro ponto importante é em questão das falhas, né? Enquanto a migração IMAP ela possibilita um relatório mais detalhado em caso de erros que podem ser corrigidos, a migração POP, em protocolo POP, já não traz tantas informações, né? Não tem um rastreamento tão grande e as informações ali de falhas vão ser vagas, né? Vão ser menos detalhadas. No processo de migração, então é bem simples, a partir do momento que você seleciona ali, né, um processo de migração IMAP ou POP, você vai ter um passo a passo, né? Então o primeiro passo ali é selecionar, obviamente, o tipo de protocolo que você quer usar para sua migração, né, entre IMAP e POP. Você vai fornecer um nome para sua migração. Você vai selecionar o tipo de servidor de origem, então você tem ali as opções já prontas, né, do Gmail, com o endereço do servidor de origem, Gmail, ou de outros serviços, e aí você vai precisar informar, né, o endereço ali de origem desse servidor. Você vai selecionar a porta, né, a qual essa migração será realizada, vai adicionar o prefixo do caminho, vai clicar em adicionar. Os próximos passos são bem parecidos com as outras migrações, né, dos assistentes, onde você vai adicionar os detalhes dessa migração, selecionar ali, né, as informações que você deseja migrar, entre pastas, contatos, e-mails, calendários, e vai adicionar os usuários. Legal, esse foi um guia rápido de como, né, se dá a migração no Zorro Mail. Para mais detalhes, você também pode acessar a nossa página em português no zorro.com, e indo em recursos você vai ter mais detalhes do nosso guia de migração. Tá? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.